Eu sou mineira de um lugar chamado Canápolis, um lugarzinho no Triângulo Mineiro, entre as serras de Minas Gerais. Eu sou de lá, mas eu vim muito novinha, aos 5 anos eu vim para Goiás, quase 6 anos. Deus então era o meu questionamento. Minha mãe ensinava que Nossa Senhora é rainha. Eu demorei a gostar de Nossa Senhora. Eu achava ela chique demais, então se é rainha, eu sou uma menina pobre da fazenda, ela não vai gostar de mim. Então é muito interessante a minha história em Minas Gerais. Mas foi muito bom, uma infância linda. E minha mãe ensinava Deus Pai. No céu, castigava. E eu olhava, como nós não tínhamos... Eu não sei como é que cada um imagina o céu, porque eu imaginava, então, com 4 anos, que o céu encostava lá naquela montanha. Lá era o fim. E eu sempre quis subir na montanha. Claro que era entre serras. Quando a gente ia para a cidade, por esse caminho da esquerda, eu não via muito. Eu não via o céu. Agora, lá pela direita, eu via todo o infinito, o céu encostando na montanha. E eu sonhava de subir naquela montanha, para ver Deus, para ver o céu, entrar no céu. E eu cheguei lá, e como eu cheguei lá foi difícil. Todos os dias eu chamava a minha irmã. Vamos, vamos. Ela falava, não podemos. Você não viu que a nossa mãe fala que não pode e tal? Um dia eu convenci ela de ir. Subimos escondida. Escondida, fazendo arte, né? Escondida da mãe que fazia almoço e a gente foi, subiu a montanha correndo. Quando eu cheguei naquele topo da montanha, que certamente era um morro pequeno, na minha cabeça era montanha, porque o menino de 4 anos é muito pequeno, mas para mim era uma montanha. Que eu subo lá, eu tive uma decepção muito grande, a minha primeira decepção com Deus. O céu não era lá e eu não vi Deus. Fiquei muito triste e percebi que para ver Deus nós temos que ir muito além. Além de nós mesmos, além de muita coisa, eu tinha que caminhar muito. Desci a montanha muito frustrada, com um sentimento de culpa muito grande, porque desobedeci minha mãe. E ainda não vi Deus e eu não achei graça de jeito nenhum do céu, porque nem era lá. E para a Trindade eu vim aos 17 anos. E é muito interessante como o Pai Eterno me chamou aqui. Ele me chamou de uma briga muito grande com o Pai Eterno, porque eu não gostava. Eu vim em Trindade uma vez e eu achei o pior lugar. Eu não sabia como é que era essa história de Pai Eterno. Eu não conhecia. Claro que eu conhecia Deus, mas eu não sabia que era o Pai Eterno. E eu estive aqui em Trindade e não achei nada engraçado. E ainda visitei o santuário, não vim como romeira, vim passear na casa de parente do meu esposo. E me chamaram para ir na gruta. E eu entrei na gruta meio cismada, essa gruta que tem aqui. Achei muito escuro e me passaram um susto aí, pronto, que eu não gostei. Achei que não parecia com a religião, bobagem da minha cabeça. Eu acho que é por isso que o Pai Eterno me chamou, porque eu fiquei meio grilada com Trindade. Voltei para minha cidade e meu marido eu me casei aos 15 anos, e meu marido foi transferido para Goiânia. E era assim meio rápido, eu não quis ficar de jeito nenhum. E nós não achamos casa em Goiânia para comprar e viemos parar em Trindade. E a solidão falou tão forte no meu coração que eu não tive outro jeito. Eu fui para o Pai Eterno, assim, ó, arrastando o Pai Eterno. Mas foi muito bonita a minha história de vida com Ele. Esse chamado, eu chegar aos pés do Pai Eterno e falar, Pai Eterno, o que eu faço para acabar com essa solidão que eu tenho? E aí o padre da paróquia me chamou para ser catequista. E eu falava, nossa, isso é muito para mim. Mas fui fazer o curso, fiz o curso 6 meses, sonhando. Aí já comecei a sonhar, sonhando com tudo isso. E foi muito bonita essa minha entrada na vida da igreja enquanto catequista. Foi assim que eu entrei. E aqui é que eu fui conhecer Deus do jeito que eu gosto.
do jeito que Deus se apresenta para a humanidade. Um Deus amor, um Deus misericórdia, o Deus de Jesus. É a partir de Jesus que eu conheci Deus. Eu conheci Deus e experimentei Deus, misericórdia, num canto que fala: para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná, mas para o pobre meu irmão, para ele a chuva fria, vai entrando em seu barraco e faz lama para o chão. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Aí eu experimentei Deus, eu conheci Deus nas pegadas dos missionários redentoristas. Eles foram meus grandes catequistas, todos eles, no meu passado, na minha adolescência, porque eu era adolescente, eu tinha 15 anos, 17 quando eu mudei para cá. Então foram meus grandes catequistas. Eu fiquei 15 anos, é outra história bonita, de ligação com um missionário redentorista, porque minhas filhas são filhas de São Geraldo Magela. É um santo redentorista. E eu não engravidava de jeito nenhum. Depois de 15 anos, um dos missionários, velhinho, que morava aqui em Trindade, falou para mim: olha, vamos para Minas Gerais? Falei: não, eu mais não sabia o que ele queria. Vamos no santuário de São Geraldo? Falei: não, padre, não vou, porque aquele tempo eu já estava trabalhando e tal. Não posso, não. Não fui. Ele trouxe para mim um livrinho da novena de São Geraldo e uma medalhinha linda. E falou para mim: faça a novena de São Geraldo Magela, que você vai engravidar. Mas foi muito interessante, essa história é linda. Eu já tinha feito muito tratamento, já tinha passado por tudo. Nada de filho. Eu fiz a novena com muita fé, guardei a medalhinha, mas nada de gravidez. Eu fiquei muito decepcionada. Tá bom, mas é que eu já estava grávida. Fui no médico um dia muito doente, estava grávida de quase 4 meses, só que eu não percebia. Depois da novena de São Geraldo Magela, depois de tudo. E a briga que foi, porque ele falava assim: tem que chamar Geraldo Magela, nenê. Eu falava: não tem não, meu marido nem gosta desse nome. Ele falava: tem que chamar, eu prometi, e graças a Deus é menina, Larissa, né? Foi menina. Então assim, uma história linda. Todo ano de São Geraldo Magela eu consagro minhas 2 filhas, porque daí eu tive 2, né? Minhas 2 filhas São Geraldo Magela. Mais uma vez, os missionários redentoristas entram na minha história, entram na minha vida e me conduz. E assim foram sendo construídos. Assumi essa vida de catequista por muito tempo. Depois, naquele tempo, o catequista ele fazia tudo na igreja. É por isso que a gente vai assim acumulando talvez cargos. Então nós vimos para cá, aqui para a Basílica, naquele tempo. E até arrumar para atender confissões, era num chão batido, não tinha nada disso aqui, um chão batido, um corredor assim, que o padre chegava lá, tinha 12 salinhas e não tinha cimento. Então nós catequistas jogávamos água naquele chão, subia pulga para todo lado. Jogávamos água naquele chão, varria, deixava prontinho. Lá na salinha do padre era cimentado. E lá naquele corredor a gente fazia as filas para levar o povo para confessar. Nós que encaminhávamos, um por um. Assim começou a equipe da acolhida, que hoje existe aqui ainda no santuário. Nasceu desse jeito. Foi ramificando. Nós éramos, naquele tempo, nós éramos 18 catequistas espalhados em Trindade. Hoje tem mais de 100. E nesse tempo só fazia esse trabalho quem era catequista, porque também a gente fazia umas palestras antes da confissão e tal. Então, para esse trabalho éramos 5. Hoje nós somos 73. Nesse trabalho da acolhida. Só que sim, eu coordeno a equipe. Só que não é mais só catequista. Agora são voluntários, alguns são ministros, leitores, animadores,
cantores da igreja, mas sempre tem serve alguma pastoral. E tem muita gente de Goiânia, de Trindade, nós somos 73 pessoas. A catequese precisa ser uma boa novidade todos os dias. Não é porque eu não tenha nada para falar, mas é porque a saúde vai ficando fraca, a idade também. Então eu gasto meus dias e tudo aquilo que eu tenho de conteúdo, se é que eu tenho, auxiliando catequistas novatas, grupos eu vou em todas as cidades. Recentemente eu tive em Rio Verde, então toda cidade que chama eu vou para fazer uma palestra para catequista ou um tempo de formação e também nos grupos de comunidades, de jovens, de adulto, de criança que precisam de mim. Agora aqui na Basílica eu sou responsável pela equipe de acolhida até hoje, das confissões, sou animadora litúrgica, né? E também eu sou ministra da Eucaristia. Ministra da Eucaristia eu fiz o curso recentemente, eu falava que não ia ser não. Mas minha mãe sonhava com isso, que eu fosse ministra, porque era o sonho dela ser. A igreja é minha vida. O Pai Eterno é a minha vida. Esse elo de ligação com o Pai Eterno é inexplicável, é mistério de fé. Eu caminhei tanto com a igreja, nesse tempo, sem olhar para trás, deixei muita coisa. Deixei de fazer viagens, até hoje deixo, por causa às vezes de agenda da igreja, muita coisa. Deixei tanto que eu recebi um reconhecimento como oblata redentorista, que a gente recebe quando fica muito tempo na igreja. Depois de longos anos de caminhada, eu recebi um telefonema assim, você vai receber um título de oblata. Eu falei, credo, eu nem sabia direito o que é isso. Eu sabia que é uma pessoa que vive muito para a igreja. Aí eu comecei a pensar, mas será que eu sou digna? Falei, tá, mas me fez uma diferença muito grande. Eu gostei muito, é um reconhecimento que vem de Roma, do superior geral da congregação dos missionários redentoristas, quando a congregação te reconhece, importante e assim, de igreja mesmo. Para mim valeu mais que tudo, porque o reconhecimento do povo, para mim é muito importante, é a minha resposta do povo enquanto igreja, é a resposta do meu trabalho. Agora, o reconhecimento da igreja enquanto instituição, para mim foi muito bom também. Vai lembrar, porque a gente não trabalha por dinheiro, claro que não é? O missionário leigo, o oblata, o catequista, missionário mesmo, trabalha pelas virtudes, né? Pela alegria de espalhar a boa notícia de Jesus. É voluntário. Então, eu gostei muito. Eu recebi em 2022. Teve uma missa bonita de envio, Padre João Paulo celebrou, enviou. Inclusive, essa moldura foi o Padre João Paulo que mandou colocar. Veio o papel assim e tal, recebemos simbolicamente, depois entregamos de novo e ele mandou colocar na moldura. Eu estou falando recebemos porque foi eu, a Neide e o Zé Ronaldo. 3 aqui de Trindade que recebeu. Como vale a pena acreditar no trabalho dos missionários redentoristas. Entra padre, eu falo assim, que nasce padre, morre padre, eu estou no meu lugar. Mas é verdade, já foram tantos embora, dos meus grandes amigos passados, mas nasce padre, vai padre transferido para um lugar para o outro, eu estou sempre no meu lugar, eu nunca achei uma porta fechada até hoje, graças a Deus. Então é muito bom, eu vejo isso aqui como uma evolução muito grande. Nós sonhamos com isso, televisão e tanta coisa. O povo pensa que foi fácil, não foi não. Foram muitos anos de luta para ter o que nós temos hoje. Por isso nós temos que dar muito valor. Eu que vi isso aqui do jeito que eu vi e fui acompanhando toda a história, não foi fácil. Mas é muito bonito, a fé é a mesma, a fé do povo é do mesmo jeito. Eu tenho 50 romarias. Agora imagina o que me marcou mais.
em romarias. É muito difícil escolher eu lembro de uma coisa bonita que sempre fica na lembrança. Assim, todo ano eles fazem isso, mas uma das coisas bonitas que eu acho, chegar os cavaleiros, quando eles chegavam por ali, por trás, onde hoje é celebrada a missa campal, antigamente reunia lá. E eles reuniram uma vez e fizeram uma grande roda e fizeram uma cruz com o chapéu. Todo mundo jogou o chapéu e fez uma cruz. E eles fazem isso todo ano. Mas foi o primeiro ano que eu fui lá junto com o padre benzer a caravana. Eu fui carregando a água e o padre foi fazer proferir uma bênção e jogar a água benta. Achei lindo aquilo. Uma das coisas bonitas que eu sempre vejo. Mas a gente vê coisas demais, tudo é bonito demais. A fé do povo, o povo chegando, a missa final, que coisa mais linda, tudo é muito importante, né? Fala assim, ó, gaste o seu tempo oferecendo você para o outro. Ofereça para Deus o seu tempo, o seu trabalho, venha para a igreja, tem tanta coisa, tanto serviço. Sempre eu estou chamando, e tem muita gente na igreja que veio pelo meu chamado, claro que é pelo chamado de Deus, mas pelo meu convite, assim, por abrir portas, e depois é tão bom, tão feliz, sabe? Eu falo muito para quem está lá em casa, principalmente na solidão, venha para a igreja. Se não quiser fazer nada, venha para ver o quanto bonito o prédio, igreja prédio. E porque a igreja povo também é muito bonita. Como valeu a pena, e vale a pena, e valerá a pena. Se eu tivesse que começar tudo outra vez, como seria bom? Começaria com o mesmo entusiasmo, com o mesmo dinamismo, com a mesma fé profética que eu sempre tive. Deus me aceita do jeito que eu sou, apesar de mim? Isso que eu vou falar. Apesar de mim, me aceita, Deus. Enquanto uma pequena, frágil, mas eu quero chegar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. É a esperança que eu tenho de alcançar um dia o reino que eu tanto propago. Esse reino de Deus que eu falo tanto que vale a pena a gente semear por aqui, eu quero ver se ainda vou continuar nele. Essa certeza é uma esperança assim, certa de que haverá um depois.